E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 62. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, deixe seu like na confiança, o conteúdo aqui é de boa qualidade. É uma sexta-feira chuvosa em São Paulo, estou gravando esse vídeo um pouco tarde, então se de alguma forma eu tiver algum lapso no meu pensamento, no meu raciocínio, me perdoe. Eu estou um pouco cansado, foi um dia de muitas, foi um dia de muitas reuniões e também um dia bastante trânsito aqui, foi um dia bastante difícil, bastante caótico. Seja como for, estamos aqui e vamos fazer o que viemos fazer. Hoje a gente vai falar sobre valor. Você vê as coisas de valor na sua vida? Você vê o seu verdadeiro valor e o valor das outras pessoas? É uma pergunta interessante que hoje, de algumas formas diferentes, foi me sendo apresentado. A primeira coisa que me surgiu, que me chamou muita atenção, foi quando eu estava conversando com um Uber hoje. Ele tem um Instagram, segundo ele, que fala sobre rodas de carro, etc e tal. E ele tem ali essa roda específica, que é uma roda muito utilizada fora do Brasil, caríssima, uma roda muito difícil, inclusive de você encontrar por aqui. Ele falou, cara, por aqui você não encontra. E ele tem mais de 40 mil seguidores ali na página dele. E ele estava me contando história ali que ele teve, que ele, enfim, teve um cara que tentou vender na página dele, ele foi lá, divulgou o cara e ele cobrava, e eu achei o valor super baixo, né? Eu achei o valor pequeno, porque provavelmente a clientela dele ali, muito potencialmente, né, são pessoas que têm, ou a clientela potencial dele, são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, etc e tal. E conversando com ele, eu comecei a perceber que, na verdade, o valor que você vê, as possibilidades que você vê na sua vida, ou melhor dizendo, né, o valor que você vê nas coisas está muito alinhado ao valor que você vê em você. E conforme ele ia conversando comigo, eu ia percebendo que ele via as coisas de formas pequenas, né? Ou melhor dizendo, que ele achava que quando ele falava de grandes valores, como por exemplo, ele falava que o valor da roda era muito alto, o preço era muito caro. Ele falou, cara, para você comprar uma roda dessa aqui, um par de roda desse, ou melhor dizendo, um jogo de roda, você vai gastar 25 mil reais fácil. E aí pensa comigo, 25 mil reais fácil, se ele consegue vender uma roda dessa, é uma boa grana que ele potencialmente fará, né? Se ele consegue intermediar a venda. Só que isso sequer passava pela cabeça dele, porque ele via em valores menores, ele sempre falava de valores pequenos. E eu comecei a perceber que aquela restrição, né, aquela limitação estava muito em relação à realidade dele, né? Talvez para ele pensar em fazer uma venda de 25 mil reais fosse uma coisa, digamos assim, fora da realidade, né? Ou de repente fosse uma coisa muito difícil, ou ele achava que não ia conseguir fazer. E mesmo quando ele falou, por exemplo, do Instagram que ele fez, ele falou, cara, eu fiz só para colocar a roda ali, eu achava bonita e tal, e aí de repente comecei a ter contato com um monte de gente que eu nem imaginava. Então eu acho que ele tem um potencial muito interessante ali, e eventualmente até ele vai conseguir fazer coisas maiores, né, que hoje, por exemplo, ele não imagina. Mas me chamou muita atenção isso, né, porque para mim estava muito evidente que o cara tinha um potencial gigante ali, porque você não conseguia encontrar as rodas que ele divulgava, né, aqui no Brasil. Certamente alguém está interessado, a gente está em São Paulo, provavelmente em São Paulo você vai encontrar pelo menos um interessado. E ele conseguiria fazer uma venda daquela, talvez, através ali do Instagram dele, criar contato com as pessoas, de repente ajudar a fazer revenda, e a partir dali ele, né, imagina, começar um negócio a partir dali. Mas das duas uma, né? Ou ele não via isso como uma possibilidade para ele, porque ele não gostava disso, ele gostava, de repente, de gerenciar a rede social ali, ou ele, e isso foi para mim ficou mais marcado, né? Ele falava desses valores, 25 mil reais, meu Deus, é muito caro e tal. Ele falava desses valores como se fossem coisas muito distantes dele. Então isso é uma coisa importante. Quando você começa a ver o valor das coisas pelo preço delas, talvez você comece a colocar barreiras, né? Mas quando você começa a pensar em como ele criou lá aquele Instagram, para as pessoas que gostam terem acesso ao Instagram, acharem legal, e ele já tem um montão de inscritos, né, segundo ele, vários seguidores. Quando você começa a pensar no valor que você vai, por exemplo, agregar para a pessoa, por exemplo, cara, a gente já imaginou se o cara quer comprar uma roda dessa e ele não consegue comprar aqui, e eu consigo facilitar isso para ele? Olha só que coisa legal. De repente o cara, ele vai ter interesse em pagar 25 mil reais sim, porque só o valor que eu estou gerando para ele aqui, de ele conseguir comprar a roda, uma coisa que ele não consegue hoje, é gigante. E aí eu também consigo ganhar dinheiro nisso. Então isso foi uma coisa que ficou muito marcada para mim hoje, tá? Esse foi um pensamento que me chamou muita atenção, destravou uma coisa na minha cabeça, porque logo depois que eu fui falar com ele, e falando sobre coisas, né, falando ali sobre uma limitação, talvez, que ele tenha, seja por vocação mesmo, porque de repente ele não quer fazer isso, ele não tem interesse em estabelecer relação comercial com ninguém, seja porque ele vê como uma limitação de valor mesmo, porque de repente aquele cara, eu acho que ele tá com um negócio muito legal ali na mão. Eu, pelo menos, eu provavelmente seria atrevido o suficiente para tomar essa iniciativa, né? Entrar em contato com o pessoal que distribui a roda, falar que, pessoal, tem um Instagram aqui, ó, já tem uma galera que gosta, que curte, etc. Cara, vamos comercializar aqui no Brasil, vamos fazer um teste pequeno, enfim, né? Eu provavelmente faria isso, né? É da minha índole. Ele não vê dessa forma. Mas a outra coisa que me chamou muita atenção também foi o seguinte: eu fui hoje, logo depois de conversar com ele, eu fui conversar com um cliente, né? E esse cliente, ele faz vendas milionárias, né? São vendas, cada venda que ele faz são muitos milhões que ele cobra ali dos clientes dele. Logicamente, a visão da pessoa era completamente diferente. Então você imagina que para algumas pessoas o serviço que eu presto pode ser caro, para esse cara que até presta um serviço relativamente parecido com o meu,
ele via valor. Ou seja, ele fala, cara, não, tudo bem, eu estou disposto a pagar isso. Não é que é barato, mas eu estou disposto a pagar isso porque eu vejo como realmente faz diferença. Porque eu presto um serviço, meus clientes me pagam muito bem por isso, inclusive eu faço um serviço de excelência, então meus clientes me pagam bem por isso. Eu entendo que o que você está fazendo também vai, enfim, agregar valor. Então eu acredito que o que você está me cobrando é justo, etc. Não foi um cliente que ficou, digamos assim, tentando baixar o preço, nada disso. Isso é uma coisa muito incomum, né? Você imagina, normalmente, quando você vai comprar alguma coisa, é muito normal você chorar o preço. Eles não choraram o preço. E aquilo me chamou muita atenção, porque eles veem valor muito claro naquilo ali. Você não precisa nem explicar muito para eles o impacto que tem. Eles já veem. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque o teu valor, ou o valor que você dá às coisas, ele também está alinhado, digamos assim, ao que você vê de valor que você agrega. Então, o teu valor pessoal acaba impactando muito na forma como você vê o mundo, como você toma decisões, como você faz compras, por exemplo, e como você valoriza ou não os outros, né? Logicamente, acho que ficando claro isso que eu estou querendo dizer, de um lado, né, essa limitação, do outro lado, essa visão muito mais clara do que é valor, enfim, eu estou interessado, né, nesse valor que você tem para oferecer, eu não vou ficar chorando preço. Ou seja, no meio do caminho você tem esse número que meio que ou ele te prende ou ele te liberta, né? Ou esse número de preço, ele acaba te limitando muito. Ele, tá bom, mas o preço é esse. Tá bom, mas tudo bem, mas e o que eu estou gerando de valor? Ou seja, eu estou pagando pelo quê? Se eu estou pagando 25 mil reais por uma roda que ninguém tem, talvez eu tenha interesse em ter essa roda. Talvez eu tenha mais de um comprador, talvez eu tenha vários. Se eu se eu sou uma pessoa que trabalha com serviços especializados de alto nível, eu cobro muitos milhões por projetos meus. Eu estou entendendo que esse cara que está vindo aqui está me cobrando um valor significativo, eu tô disposto a pagar isso porque eu sei que esse cara vai me dar um retorno interessante também, ou seja, eu vejo esse valor. Então, o preço ele acaba sendo uma medida, digamos assim, um pouco errada para você na hora de você medir o que quer que seja. Seja, por exemplo, comprar uma roupa horrorosa por, sei lá, muitos milhões de dólares, muitos milhares de dólares. Seja, por exemplo, você comprar uma roupa ótima, enfim, super confortável, bonita, etc., por alguns reais, né? Por algumas dezenas de reais, nem centenas. Isso me fez pensar bastante, não só na forma como a gente toma decisões, ou aquilo que a gente considera que é bom ou não, até, sei lá, por exemplo, a melhor faculdade, etc., tem muito mais a ver com uma marca, ou seja, o valor, você está disposto a pagar muito mais caro, né, por aquele valor que você está vendo, do que o contrário, né, o preço ser, enfim, a coisa que influencia o valor. Eu sei que uma coisa pode influenciar a outra, mas eu queria trazer isso para você, porque às vezes, cara, você está ali com medo de cobrar um pouco mais caro pelo seu serviço, e o seu serviço é muito bom. Às vezes você está com uma excelente oportunidade, como esse cara do Instagram, tá na mão dele, ele está pensando no preço, ele não está pensando em como ele agrega valor. Você imagina que ele chega para uma pessoa e fala o seguinte, cara, ó, tem esse mercado aqui, essa roda, não existe no Brasil, eu quero trazer isso para cá, vamos entrar comigo, investe, eu já tenho aqui o público, investe em mim, a gente cresce, a gente faz a revenda aqui, a gente começa a ser distribuidor exclusivo. Imagina como esse cara, por exemplo, não poderia abrir portas, de repente parar de dirigir o Uber dele ali, não estou dizendo que o cara gosta ou não tem nada a ver com o Uber, mas imagina quantas coisas ele poderia fazer a partir dali, né? E a mesma coisa com o contrário, né? Quantas vezes você olha, às vezes o serviço da outra pessoa, o trabalho da outra pessoa, e fica botando aquilo para baixo, né, cara? E fica achando que aquilo tá caro. Então você imagina, você vai no massagista, eu gosto no massagista, faz um tempo que eu não vou, mas eu gosto bastante. Quando você sobe uma montanha e desce, cara, imagina, você fez uma maratona da montanha, você tá empenado, você tá todo empenado, você tá todo fudido ali. Aí você chega e aí você fala assim, mas quanto é que é sei lá, a massagem? Aí dá um preço. Você fala, tá caro. Não sei o quê. Esse pensamento é um pensamento de quem não tá vendo valor. Então toda vez que você achar que uma coisa tá muito cara, começa a se perguntar o seguinte, cara, qual o valor que eu tô extraindo disso? Porque se você está pagando num pão francês R$5, com certeza você está pagando caro, porque um pão francês é um pão francês, certo? Não, mas é a localização, aí é o ambiente, aí é não sei o quê, aí é o chefe, beleza, então você está colocando valor dentro disso tudo. Aí você tem que tomar a decisão se você vai pagar ou não, mas não diz que está caro. Entenda o que você está comprando no pacote. E a outra coisa também tem a ver com o teu valor pessoal. Às vezes você está achando, não, mas se eu cobrar, as pessoas vão achar muito caro, etc e tal. Cara, tira isso da sua cabeça, cara. Tira isso da sua cabeça. Hoje, eu já vinha tirando isso da minha cabeça há muito tempo, mas hoje ficou muito claro. Porque quem realmente vê valor no que você faz, acabou. E isso se aplica aos negócios, que eu acabei de falar, mas se aplica às pessoas também. Tem gente que, você tá ali, tem um monte de valor para oferecer, você é uma pessoa sensacional, a pessoa não quer nem falar contigo. Ela não te dá atenção, de repente ela te trata mal, cara, você não tem por que investir tempo nessas pessoas, repara. Você não tem por que gastar energia na sua vida com isso. E também aquelas pessoas que, você imagina, pelo contrário, né, que te dão muito valor, que estão ali sempre contigo, etc e tal, e às vezes você deixa, você nem percebe. Porque a pessoa está sempre ali, ela está sempre junto, ela está sempre te dando, enfim, força, sempre te dando incentivo, não sei, te dando, sei lá, amor que seja, companheirismo, e às vezes você deixa passar, como se fosse, sei lá, um camuflado ali, né?
É bom você ter esse tipo de choque de realidade, porque faz você refletir acerca das oportunidades que você tem, você não perde, você perde porque você não vê o valor das coisas, você fica focando no preço, acerca do valor que você tem, às vezes você enfim, você não vai, ou você não acredita tanto, porque você o tempo inteiro tá preso nessa coisa do preço. Não, mas aí veja bem, mentira. As pessoas que veem valor em você, elas vão pagar o preço. E elas vão pagar contentes e sabendo que você vai entregar um bom trabalho para elas. E também ver os valores que a gente dá para as coisas, né? Imaginar, tá muito caro. Tá muito caro por quê? Você não quer? Você não vê valor nisso? Tá, então não fala que tá muito caro. Fala que isso não é para você, encontra uma coisa que tá mais dentro do preço que você quer pagar, o que você pode pagar. Mas não fica falando que tá caro não, porque isso é quase que uma programação dentro de você, dizendo que você não tem dinheiro para pagar. Pô, mas muito bem, você tem dinheiro para pagar. Então se você não quer comprar esse, compra outro. Compra outro que de repente não tá nessa faixa, tá numa faixa que você tá interessado em pagar, mas não fica se programando com essa coisa, tá caro, e de certa forma tirando o valor também do que a outra pessoa tá fazendo, te oferecendo. E a última coisa é essa, né? Quanto valor a gente recebe todo dia de uma mensagem, sabe? De bom dia, sei lá, de um like aí, de repente um comentário, e você deixa passar. Você simplesmente não vê isso, né? Você simplesmente não vê o valor. É uma puta besteira isso, ou melhor dizendo, né? É uma excelente oportunidade para a gente parar de ficar cometendo esses moles assim, porque normalmente, principalmente essas coisas que têm grande valor pra gente, que estão sempre ali do nosso lado, a gente só dá valor quando a gente perde. Então, não espera o tempo chegar, não, já valoriza aí. Por hoje é isso, a gente se vê no vídeo 63, um abraço e tchau, tchau.